países que compõem os BRICS são mais evidentes do que semelhanças, né? Isso parece claro, né? São países muito distantes uns dos outros. É verdade que Índia e China fazem fronteira, Rússia e China fazem fronteira, mas são países muito distintos do ponto de vista histórico, político, linguístico. Então não fica tão claro que eles possam ser possam formar uma aliança duradoura, né? Mas eles têm também pontos semelhantes, que são também, se bem que talvez menos evidentes, também são fáceis de mostrar que existem, né? Por exemplo, são todos eles países de grande porte, em termos de área, população, PIB. Brasil, Rússia, Índia e China estão os 4 entre as 10 maiores economias do mundo, em termos de PIB, e em termos de população e área também, né? E a África do Sul é um país também dos mais importantes, em termos de população, área. Agora, a característica comum dos 5, talvez para ser mais preciso, dos 4, a África do Sul ainda com menos clareza, mas a característica comum, eu diria, dos BRICS é que eles são países em desenvolvimento, de nível médio de renda, digamos assim, mas que têm uma capacidade de atuação independente em relação às velhas potências. Nem todos os países, quando eu digo as velhas potências, me refiro principalmente aos Estados Unidos e aos grandes países europeus, né? Nem todos os países em desenvolvimento têm essa capacidade de atuar de forma independente. Vou até mais longe. Alguns países desenvolvidos não têm essa capacidade de atuar de forma independente. Mesmo países desenvolvidos grandes, integrantes do G7. Então, um traço comum à China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul também, ainda que em menor medida, é demonstrar a capacidade de atuar de maneira independente. No caso do Brasil, isso não é tão essa característica, digamos, é uma coisa que remonta aos últimos 8 anos, talvez. Não é uma coisa tão antiga assim, mas que foi se firmando ao longo do tempo e hoje eu acho que é bastante nítida, né? Eu queria falar nessa intervenção inicial, não em termos teóricos, assim, ou genéricos, mas com base na minha experiência lá no FMI, né? Eu sou diretor executivo pelo Brasil e mais 8 países da América Latina e do Caribe desde 2007. E nessa condição eu tenho trabalhado com os outros diretores executivos dos BRICS e tenho também trabalhado com os BRICS no âmbito do G20, como integrante das delegações brasileiras. Então, eu não vou falar dos BRICS em geral, tem muitas dimensões nessa relação. Eu vou falar da dimensão FMI-G20, ou seja, da aliança que se estabeleceu e também dos seus limites no âmbito do Fundo Monetário e do G20 desde 2008. Porque quando eu cheguei lá em 2007, não existia. Quando eu cheguei no Fundo Monetário em abril de 2007, não existia BRICS. Não havia atuação conjunta, não havia articulação. Isso começou em 2008, como eu dizia há pouco, por iniciativa da Rússia. Começou no nível mais alto, no nível chefe de Estado, mas, ao mesmo tempo, começou no nível do Fundo Monetário. E também, depois, em seguida, no nível do G20, ocorreu também esse processo de articulação. E o que foi notável nesse período é que, por exemplo, em algumas questões centrais, quando se formou o acordo de empréstimos para o fundo, fazer face à crise, o chamado New Arrangements to Borrow, que é um novo acordo de empréstimos, que é um acordo imenso, que é da ordem de 600 bilhões de dólares, os BRICS, por exemplo, na negociação desse novo acordo, atuaram conjuntamente, negociaram conjuntamente e estabeleceram, entre outras coisas, um direito de veto para os BRICS dentro do NAB, dentro do New Arrangements to Borrow. Esse direito de veto é inédito, nunca os países em desenvolvimento, em conjunto, nunca os BRICS somados tiveram
poder de veto sobre decisões do Fundo Monetário, se atuarem em conjunto, daqui para frente, terão poder de veto no que diz respeito ao uso do maior fonte de recursos para o fundo, que é o New Arrangements to Borrow, o novo acordo para empréstimos. Mas eu friso, né, se atuarem em conjunto, algo que não está longe de estar garantido. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na sequência. Em 2008, 2009, a nossa experiência lá no Fundo Monetário foi muito positiva em matéria de interação dos 4 BRICS. Na época, a África do Sul ainda não era. A África do Sul entrou, vocês sabem agora. Né? A experiência foi muito positiva. Por quê? Porque, por uma circunstância talvez acidental, os 3 outros diretores dos BRICS eram muito ativos. Então, o diretor brasileiro encontrou ressonância nos 3 colegas, o chinês, o russo e o indiano. E a articulação no Fundo Monetário é mais fácil do que, por exemplo, no G20, porque a diretoria executiva do fundo é residente em Washington. Todos trabalhamos no mesmo prédio, até no mesmo andar, por acaso. Então, enquanto que os delegados do G20 têm que se interagir e se articular a partir das suas capitais, um em Nova Delhi, outro em Moscou, outro em Beijing, outro em Brasília, outro agora em Pretória, os diretores executivos dos BRICS estão com uma facilidade de articulação muito maior. Né? Então, nós fizemos um trabalho conjunto no fundo e no G20, que foi bastante bem sucedido nesses 2 anos, 2008 e 2009. Para vocês terem uma ideia, em 2 ou 3 ocasiões, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Geithner, pediu para comparecer a reuniões dos BRICS, para dialogar com os BRICS, algo que só aconteceu porque os BRICS estavam mais ou menos coordenados e, sobretudo, porque a crise mundial enfraqueceu muito os Estados Unidos e os europeus. Né? Então, era inconcebível que, em 2007, o secretário do Tesouro americano pedisse para comparecer a uma reunião de 4 países subdesenvolvidos. Né? Mas, com a crise, muita coisa mudou e o papel dos BRICS foi importante nesse contexto. Né? Bom, sem querer puxar muito a brasa para uma sardinha, eu diria o seguinte, que isso nem é bom, mas frequentemente o país mais ativo dos 4, dos 5 agora, é o Brasil. Talvez não seja por acaso que no Brasil se criou o primeiro centro BRICS. Né? Os outros também são ativos, críticos e atuam de forma independente, mas frequentemente, sobretudo no G20, as delegações dos outros países, não da China, a China é muito ativa no G20, mas os outros países BRICS são muito ausentes, são todos eles membros do G20, vocês sabem, né? A África do Sul é membro do G20, a Índia, o Brasil, China e Rússia. Então, o que acontece é que antes das reuniões do G20, é comum que os BRICS se reúnam para tentar coordenar posições. E essa coordenação nem sempre é muito eficaz, para ser bem franco. Não se consegue sempre assim, uma coordenação ideal, porque há, primeiro, diferenças de interesse, né, entre os países. Segundo, barreiras linguísticas e culturais que tornam o diálogo, às vezes, um pouco difícil. Mas esses traços comuns que eu mencionei fizeram com que os BRICS funcionassem bem em 2008, 2009, não tanto em 2010. Não tanto em 2010. Eu estou tratando, volto a dizer, eu estou falando só do que eu conheço diretamente, né? Fundo Monetário G20. Eu nunca participei das cúpulas presidenciais, cúpulas de chefes de Estado do BRICS. Só ajudei a preparar assim, documentos, mas nunca fui comparecer em nenhuma cúpula. Eu estou falando do âmbito G20 FMI. Né? Então, o que eu diria a vocês em 2010 é que aconteceu um fenômeno que